Pessoal, e aí, galera? Você tá tudo bem? Pode colocar lá para Você mora onde na guerra? Não, Uma casa não deve ainda? tô caçando uma casa também, velho. Contrato do antigo que saiu, tá precisando fazer o seguro, precisa pagar. Casa legal. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Tá frio? Tá frio, eu saí ali, já pisei dentro da água. Pé molhado. Deus tem algo para entregar pra gente aqui hoje. O que será que é? Eu queria pedir pro meu amigo Cadu. Deixa Deus te usar. Amém, irmãos? Boa noite. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Tá frio? Tá tomando um cafezinho aí? Tomou já? Amém, glória a Deus. Vamos orar para nós darmos início a mais um culto aqui no Coreto da Praça, né? Tudo para a glória de Deus, amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Pai, nesta noite, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Te agradecemos, Senhor amado, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia, Pai, se renova a cada manhã e se estende, Pai, sobre a nossa vida, Pai. O Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado, Senhor amado, pelo sacrifício do teu Filho por nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Irmãos, hoje é um dia diferente, né? Hoje eu estou fazendo aniversário hoje. Estou fazendo 40 anos. De fé. De ministério. Estou fazendo 59 anos. Não parece, né? Mas é 59, acredite. Para a glória de Deus, né? E hoje, quando eu acordei pela manhã, irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Por a gente poder acordar, né? E poder respirar, poder ir trabalhar, poder estar na presença de Deus. Eu agradeci a Deus pela minha vida. Porque eu sempre falo, às vezes, nos meus testemunhos, quando eu vou pregar, eu falo que eu tô meio de hora extra aqui, né? A verdade é essa, eu tô meio de hora extra. Já era para ter dado linha, né? Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. A verdade é essa. Tá dando eco aí? Não é o Instagram que estava conectado. Então, Deus é longânimo, Deus é bom, né, irmãos? Então, assim, sabe, às vezes a gente reclama um pouco, né? Isso tem uma coisa que Deus não gosta, irmãos, é de murmuração, é de a gente reclamar. A gente pode estar passando uma prova, estar passando uma luta, estar numa dificuldade, mas aquele que persevera, como diz a palavra de Deus, que aquele que sai semeando, chorando, voltará sorrindo, cantando com os seus molhos. Isso é o que a palavra de Deus diz, não é eu. A palavra de Deus diz que aquele que sai semeando e chorando, ele volta cantando de alegria com os seus molhos. A recompensa vem. Você vai passar no deserto, você vai passar na prova, você vai passar numa luta, irmãos. Seja de qualquer natureza. Qualquer natureza. Você pode ter a perda de um ente querido, problema de saúde, problema financeiro, problema de trabalho. Todo mundo tem problema, irmão. Enquanto nós estamos falando aqui agora, tem um homem dentro de uma mansão, com 4 carros na garagem, mas o filho dele está morrendo de câncer lá na cama lá. A mulher dele está traindo ele com o outro, ele dorme num quarto, a mulher dele dorme no outro. Mas o cara é abonado, é abastado, tem riqueza, ele juntou tesouro aqui. Mas o maior tesouro nosso, irmãos, é nós servir a Deus. Esse é o nosso maior tesouro. É a nossa vida estar entregue para Cristo.
Independente, irmão, da sua idade, independente da sua situação, se você se posicionar estrategicamente diante de Deus, Deus opera, Deus faz o milagre. Porque um dia também eu estava na rua, um dia também eu estava numa prisão, um dia também eu estava na droga, um dia também eu estava separado, um dia também eu estava no mundão fazendo só coisa que não presta. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. A Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do pastor. A ovelha, ela conhece a voz do pastor. E quando o pastor chamou, eu reconheci a voz e eu falei, não, eu vou aos pés do meu pastor. Então, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, qual é a sua situação. Não interessa, irmãos. Eu vou falar uma coisa diante de Deus para você. Diante de Deus. Eu não quero, o desejo meu não é ver você aqui mais. Desejo meu é ver você numa igreja junto com a gente, congregando com a gente, com a vida restaurada, com a vida transformada, servindo a Cristo. Talvez um dia que eu tiver a oportunidade, eu vou contar para vocês a história de Mefibosete, que era o neto de Saul. Ele foi um jovem que foi atropelado por um carro na guerra, ele ficou coxo nas duas pernas. Ele era neto do rei Saul, ele era neto do rei de Israel. Um dia Davi perguntou se existia alguém da linhagem de Saul. E o servo de Davi falou, existe um rapaz chamado Mefibosete. E o rei Davi mandou chamar aquele cara, restituiu tudo que era de direito dele, terra, posse, tudo. E Davi falou para ele, a partir de hoje, você vai sentar na mesa comigo e vai comer todos os dias aqui no palácio. Essa história, irmãos, ela é um apontamento daquilo que Cristo quer fazer na nossa vida. Nós somos os Mefibosete de hoje. Deus quer restituir, Deus quer restaurar, e Deus quer colocar você sentado na mesa com o rei, porque um dia nós estaremos sentados com o rei. Nas bodas do Cordeiro, nós estaremos assentados na mesa com o rei. Amém? Você crê nessa palavra? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não desista, não pare, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas continue em direção ao prêmio que é a coroa da glória. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Faltou você falar assim, agradeço pela oportunidade. Assembleia de Deus. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção aqui que eu quero ler com você. É um texto um pouco extenso. Você está preparado? Qual que é o combinado que nós temos? Que vocês sabem que eu tenho problema de atenção, não sabe? Sabe, não sabe? Já falei várias vezes aqui. Então, quando, nesse momento da ministração aqui, essa meia horinha, eu queria que você não conversasse com seu amiguinho, não disperse a atenção. Deixa eles com café ali. Porque eu me distraio com a distração de vocês. Perdoa o irmão, mas o irmão é meio lesado mesmo, assim. Gênesis, cara, Gênesis capítulo 22, versículo 1 e diante. Meu aplicativo está dando uns tilt aqui de vez em quando. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Todo mundo sabe o que é holocausto? Sacrifício, exatamente. É como se você pegasse o seu filho e entregasse em sacrifício a Deus. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, colocou as coisas sobre o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Vocês conseguem imaginar essa cena? Abraão fez o próprio filho carregar a lenha, deitou o filho sobre o altar, colocou a lenha por cima, pegou todos os acessórios ali que ele precisava para atacar fogo, um machadinho, e levantou para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o seu filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho. Já não está prestando atenção. Presta atenção aqui. Não dispersa lá não. Senão você não vai entender. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, eu acho essa palavra absurdamente impactante. Sabe o lugar que eu tento me colocar, Rick? Eu tento me colocar no lugar de Abraão. Abraão esperou muitos e muitos anos pelo filho. E aí Deus, Cadu, Deus dá o filho para Abraão. Foi promessa de Deus. Mas aí o mesmo Deus pede o filho que ele concedeu para Abraão como prova de amor a ele próprio. Parece muito louco isso, não parece? Eu fico pensando assim, que Deus é esse que dá, depois pede para provar para alguém que ele já deu algo, porque esse alguém ele já sabia que merecia aquilo que ele deu. Ficou confuso, mas é isso. E aí resolve. E aí, irmãos, a gente precisa entender algumas coisas. E é uma pena que vocês não, talvez a maioria aqui não tem como acompanhar, mas nós estamos numa sequência de 40 manhãs, 40 madrugadas de oração. E a gente está estudando uma palavra nessa mesma direção. A gente vai estudar por 40 dias. Hoje foi o 10º dia que a gente está reunidos virtualmente às 5 da manhã para entender aquilo que Deus quer nos comunicar. Isso que eu estou trazendo para vocês é uma passada desse início, desse estudo, porque eu queria de alguma forma compartilhar isso com vocês, porque é o que Deus tem comunicado no meu coração esses dias. Sabe, muitos de nós entendemos que Deus procura a nossa fé, mas eu entendo que Deus procura mais do que fé. Eu entendo que Deus procura uma entrega. E essas passagens que a Bíblia traz são
um horizonte daquilo que Deus quer de nós. É como se fosse, deixa ele, não incomoda em nada, deixa ele. Só se ele for para lá, você vai atrás dele, para ele não cair lá. Mas qual que era o contexto aqui? Abraão já sabia quem era Deus. Abraão já tinha relacionamento com Deus. Abraão já tinha caminhado com Deus durante muitos anos. Abraão obedeceu a Deus quando ele ainda era chamado Abrão. E Deus falou com ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Quando ele obedeceu a Deus de sair de um lugar, ele não sabia nem para onde ele ia. Então eu fico tentando entender qual que é a lógica disso. Porque se Deus já sabia que ele era obediente, por que é que Deus pediu o seu filho para ele? E aí eu cheguei numa conclusão, que é a minha conclusão. Depois vocês vão perguntar para um teólogo para ver se faz sentido. Mas parece que Deus estava testando com Abraão níveis de fé. E como que ele poderia testar níveis de fé com Abraão? Testando seus níveis de obediência. Irmãos, eu tento entrar nesse lugar. Porque nós só estamos aqui há mais de 2 anos por obediência. Mas deixa eu te contar uma coisa. Aquilo que Deus falou, Ele já falou. Ocorre que Deus continua falando. E Ele ainda vai continuar falando no futuro. Será que nós estamos dispostos a continuar ouvindo e continuar obedecendo? Eu entendo que o que Deus estava testando com Abraão era exatamente isso. Abraão, eu sei que você me obedece. Porque eu mandei você sair da sua terra sem você saber para onde você ia, sem nenhum tipo de garantia. E você me obedeceu. E eu te entreguei o filho da promessa, porque eu tinha te prometido que você teria um filho. E não fazia sentido, porque você já era muito velho para ter filho, mas eu entreguei assim mesmo. Mas sabe o que é? Eu estou meio sem fazer nada aqui no céu. E agora eu quero entender se você vai obedecer de novo. Só que agora é um negócio um pouco mais difícil. Porque não é só você sair de perto de quem você ama. É você entregar no altar o seu único filho, a quem você muito ama. Irmãos, é Deus tocando no coração de Abraão. Vocês estão dispersando com o café. Presta atenção que senão você não vai entender. A primeira frase do texto, que usa a palavra tentou, ela tem o significado no original de testar, de revelar. Presta atenção nisso. Irmãos, Deus não estava descobrindo quem Abraão era, ele já sabia. É isso que eu acho muito louco na lógica de Deus. Deus estava, na verdade, revelando para o próprio Abraão quem ele havia se tornado. Muitas vezes Deus fala com a gente, e eu entendo isso, Josi. Não porque ele não saiba quem a gente é, ele sabe, foi ele que nos criou. Se tem alguém que conhece o nosso coração, é o próprio Deus. É ou não é? Mas se ele não nos colocar em situações que nos desafiam, e especialmente desafiam a nossa lógica humana, nós mesmos não vamos entender quem nós somos nele. Ah, eu não sei se eu me fiz entender isso. Você entendeu, Canu? Essa palavra, ela me rasgou por dentro, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente vive uma fé muito rasa. A gente fica ponderando riscos, benefícios, questões humanas relacionadas a leis, relacionadas a garantias, relacionadas a coisas que podem dar errado. A verdade é que a nossa mente humana está o tempo todo distante daquilo que Deus já mostrou. E isso era motivo da gente falar com todas as forças misericórdia. Porque as maiores provas da vida de Deus para nós
definitivamente não são para Deus nos conhecer, mas para que nós mesmos nos conheçamos, quem somos a partir do encontro com Ele. A gente não pode pensar da mesma forma de antes. Sabe, Deus é antinatural. E eu já apanhei muito no Instagram por falar isso. O cara fala, mas você fala que Deus é antinatural, mas Deus criou a natureza. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus não pensa como a gente pensa. Sabe, Deus, ele tem uma lógica inversa à nossa. É um Deus que fala que o fraco que é forte, o triste que é feliz. Irmãos, nós precisamos tentar entrar na lógica de Deus, não a partir do nosso pensamento. E muitas coisas na nossa vida só são reveladas para nós quando nós somos pressionados. Tem muita gente que se diz alguém de Deus, mas quando passa por um aperto, já começa a chorar. Onde está Deus que não está vendo isso? Deixa eu te falar, a maior parte das dificuldades que a gente passa são provocadas por nós, amém? Mas por que Deus permite? Eu não concordo em dizer que Deus gera a situação de dificuldade. Eu particularmente não penso assim. Mas eu entendo que a permissão da gente passar pela dificuldade é para que a gente seja forjado para coisas muito maiores. Aleluia. E eu consigo identificar isso dentro do nosso próprio grupo. E eu não sei se esse é um discernimento do Espírito ou só uma impressão humana. Mas eu consigo perceber claramente pelas mazelas das pessoas que eu convivo mais, que estão mais próximas, como que Deus quer usar essas pessoas, a dificuldade dessas pessoas, como parte do ministério delas. Vou ser mais claro. Não vou falar quem, a pessoa vai saber porque está aqui. Mas a pessoa tem um dom para lidar com questões espirituais. Sente, enxerga, tem visões. Eu entendo que Deus vai usar essa pessoa poderosamente nessa esfera de libertação espiritual. Mas primeiro ela precisou passar pela libertação espiritual. Entende o que eu estou dizendo? É como alguém que tem um problema de paternidade. E Deus vai usar essa pessoa para sarar pessoas com problema de paternidade. Ou pessoas que tiveram problemas com vícios. E que Deus vai usar para tratar com pessoas que têm problemas com vícios. Irmãos, nós temos grandes homens de Deus que foram forjados na prova. A gente tem falado sobre isso nas lives. José, Moisés, Davi, Pedro, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, nesses textos, é que Deus não pede qualquer coisa para Abraão. E aqui é uma chave para nós, para todos nós. Se a dificuldade que nós estamos passando for realmente de Deus, não vai ser qualquer dificuldade. Presta atenção nisso. Vai ser uma grande dificuldade. Só que ao invés de nós ficarmos murmurando, Rick, a gente precisava passar por essa prova, entendendo que é Deus permitindo a gente passar, para que a gente saia fortalecido. E por quê? Porque nós seremos poderosamente usados por Ele. Esse é um discernimento que Deus tem construído no meu coração ao longo do tempo. E por isso que nós estamos falando muito nas lives, nesses momentos de oração, sobre os processos de Deus. Porque Deus é um Deus de processo. Sabe, quando a gente olha o plano de redenção da humanidade, será que Deus não poderia simplesmente ter nos perdoado? Mas houve um processo de Jesus ser gestado, Jesus nascer, Jesus viver durante 30 anos, para daí iniciar o ministério dele
E aí acontecer tudo que vocês conhecem ao ponto dele ser crucificado, ressuscitar e voltar aos céus. É um processo. Jesus passou pelo processo e nós, que não somos absolutamente ninguém na fila do pão, ficamos lamentando os nossos processos. Sabe, é infantil às vezes, com coisas muito pequenas, nós ficarmos murmurando. Quando Deus fala com Abraão, ele não diz apenas pegue Isaac. Parece que Deus quer ser meio cruel com Abraão. Ele fala assim, toma agora teu filho. Mas é o teu único filho, Isaac, a quem tu amas. É Deus mostrando o tamanho da entrega que ele esperava. Não era simplesmente entregar um filho, era o único filho, aquele que ele muito amava. É uma palavra que aprofunda o nível de entrega de Abraão perante a ordem que Deus deu. Por isso que quando nós recebemos uma instrução de Deus, nós não podemos pensar com a nossa lógica humana. Essa conta nunca vai fechar, irmãos. Vocês se imaginam no lugar de Abraão, tentando entender o que Deus estava fazendo antes de obedecer. Se coloca no lugar de Abraão. Eu ia mandar um zap para Deus, ia falar assim, olha, escuta aqui, Senhor, mas não faz sentido. Eu passei um monte de tempo esperando, eu já fui obediente, eu entreguei tudo, saí do meu território, de perto dos meus parentes. Aí o Senhor me dá um filho e agora o Senhor pede, mas espera aí, vamos negociar. Deixa eu ficar com ele aqui mais um ano pelo menos. Mas o que Abraão faz? Obedece. E aí nós chegamos num princípio espiritual importante, presta atenção aqui. O problema de Deus nunca foi Isaac. Irmãos, o problema de Deus era a posição que Isaac ocupava no coração de Abraão. E aí, se nós pensarmos direitinho mesmo nas coisas que são legítimas, que Deus não condena, coisas que não são pecado, deixa ele, presta atenção aqui, mesmo nas coisas que não são pecado, nós podemos estar colocando essas coisas no lugar de Deus. E aí sabe o que acontece? Quer responder? Como diria o poeta contemporâneo, Doneida, se você colocar coisas no lugar de Deus, Doneida, Deus arranca fora. Irmãos, isso é dolorido e é verdadeiro. Nós não podemos ter ídolos de qualquer maneira. Nenhum tipo de ídolo. Nem os ídolos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. E nem os ídolos criados por nós mesmos. Sejam eles quem forem. Presta atenção nisso. Não idolatre ninguém. Não idolatre coisa alguma. Porque senão Deus vai te arrancar daí, irmão. Eu estou avisando que avisa amigo é. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Irmãos, Deus está falando sobre ídolos levantados dentro do coração. E a gente tem uma mania de descer a lenha nos católicos. Temos ou não? O crente, de forma geral, fala que é absurdo ficar pedindo coisa para santo. Mas você pede para o seu pastor?
Não é? A gente faz campanha para receber aquilo que já é nosso. É idolatria do mesmo jeito. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu estou conseguindo ser claro ou eu estou sendo confuso hoje? Se eu estou sendo meio confuso é porque eu estou meio confuso. Amém. Sabe, Deus continua perguntando para nós. E pergunta para nós essa noite. O que será que nós mais amamos? Porque aquilo que nós amamos, Valéria, é o que vai governar as nossas ações. É por isso que eu apanho, quase morro e não saio do lugar que eu estou. Sabe por quê? Eu estou sendo governado por aquilo que me aprisiona. Irmãos, existem coisas legítimas que estão nos aprisionando. Eu falei hoje na live, porque senti no coração que tinha um irmão que precisava ouvir, eu não sabia quem era. Depois esse irmão me ligou e falou, cara, você estava falando comigo. Eu até arrepiei agora aqui. Porque tem coisas legítimas, irmãos, que estão roubando o espaço de Deus no nosso coração. E quando Deus toca no coração de Abraão, algo fora do comum acontece. Que nós, com toda certeza, não teríamos a mesma atitude em fé. Abraão não discute, não negocia. Abraão obedece. E aí nós entendemos que a obediência é uma marca dos homens e mulheres de Deus. Se você está na dúvida, se você é um crente de verdade, se pergunte o seu nível de obediência em relação àquilo que Deus já falou. E eu não estou falando em relação ao que vocês escutam aqui, em relação ao que o colega te fala, eu estou falando em relação àquilo que Deus já te falou. Em relação àquilo que Deus já te comunicou. O texto diz que Abraão recebe a instrução e que ele se levantou de madrugada. Irmãos, Abraão não esperou nem amanhecer. Ele teve um tipo de obediência impressionante. Ele não quis ficar mais uns minutinhos embaixo do cobertor, não, Rick. Quando ele escutou a voz de Deus, ele se levantou e saiu. Então a verdadeira fé, o crente verdadeiro mesmo, aquele que teve um encontro com Jesus, a fé que ele manifesta, a fé que ele professa com a própria boca, tem que produzir um nível de obediência nessa profundidade de Abraão. Não fala aleluia não, que depois tem que cumprir. Irmãos, Deus nunca vai pedir para nós, irmãos, o que é fácil. Não vai. Não vai. Sabe essa pessoa que está pensando aí que você tem que perdoar? Essa aí que você tem que ligar para ela na hora que sair daqui. Se Deus está te pedindo, obedeça. E aí nós vivemos um momento em que muitas pessoas desejam ouvir a voz de Deus. E uma coisa que eu sempre falo, isso é frase minha, vou requerer direito autoral. Não peça para ouvir a Deus se você não está disposto a obedecer. Porque enquanto você não sabe, não tem problema. Deus não me revelou. Mas quando você fala assim, Senhor, revela as profundezas do meu coração e manifeste diante de ti tudo aquilo que eu tenho que deixar para trás. Aí ele vira para você e fala assim, cara, seu negócio não é advocacia. 5 anos, tchau. Sabe o que é, cara? Você vai ser missionário. E aí, é fácil. Nós projetamos uma vida inteira, o cara estudou, fez 5 anos de faculdade, estudou mais um ano igual um louco para fazer o AB. Passou já? Primeira.
Passou na primeira. Aí agora ele vai pegar aquela carteirinha e vai falar assim, olha, Deus mudou os planos. Aleluia. Segura, segura. Irmãos, presta atenção nisso. A palavra frequentemente usada no original hebraico, presta atenção nisso. Vocês precisam começar a entender essas coisas. A palavra usada para obedecer no Antigo Testamento está ligada à ideia de ouvir para obedecer. Uma palavra que significa não só ouvir, mas significa ouvir para obedecer. E é interessante porque a pronúncia é chamar. Então, quando Deus te chamar, foi só um trocadilho, mas ficou bom, não ficou? É Deus te dando uma instrução para você ouvir e obedecer. Não é só para você ouvir. Porque se for só para você ouvir, é melhor não ouvir. Não existe, irmãos. Não existe um ouvir de Deus sem resposta prática, imediata. Por isso que quando nós fazemos orações, seja nesses momentos aqui, ou seja nos nossos cultos, eu sempre falo a mesma coisa. Olha, eu vou fazer um apelo, mas só vem aqui à frente se de fato você estiver disposto. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido. A maior evidência da nossa espiritualidade não é emoção. Não é vir à frente por um impulso. Mas é ter uma vida prática em obediência. E aí, quando homens e mulheres de Deus, alcançados por Ele, decidem obedecer, é quando o reino avança. Vocês podem reparar todos os movimentos de Deus que surtem efeito prático, como esse aqui. Por que isso aqui está acontecendo? Por quê, irmãos? Porque um dia eu ouvi e eu obedeci. E aí depois Deus começou a incomodar outros irmãos. Eu não estou dizendo que isso aqui não aconteceria se eu não tivesse obedecido, não é isso. Deus ia fazer com outro. Mas eu mesmo não ia participar. Então eu não estou dizendo que é mérito. Entenda bem isso. Eu estou dizendo que toda ação em prol do reino de Deus, o reino só avança quando alguém ouve. Mas só quando alguém ouve? Não, quando alguém ouve e obedece. E se a gente parar para pensar mesmo, assim, bem certinho, muitos de nós, se não todos nós, já ouvimos muitas coisas de Deus. Mas se eu perguntar, quantos estão dispostos a obedecer? E aí, após 3 dias caminhando, após enfrentar a dor, após enfrentar o silêncio, Abraão chegou ao altar. E o que o altar representa? Nós temos falado sobre isso lá pelas manhãs. O altar representa a morte da nossa vontade. O altar é o local onde a carne é calada. Irmãos, chegando a Moriá, Abraão construiu o altar. Organizou a lenha e colocou Isaac sobre a lenha. O que a gente pode aprender aqui? Todo altar exige morte. No Novo Testamento, Deus não pede o nosso filho. No Novo Testamento, Ele pede o nosso coração. Sabe, eu fico muito inconformado às vezes, que eu vejo pessoas separadas, marido e mulher que se separaram.
e fazem postagem no Facebook, no Instagram, dizendo assim: eu morreria pelo meu filho. E aí eu fico pensando, como alguém que poderia morrer pelo filho, que diz poder morrer pelo filho, não teve a capacidade de se manter casada por ele? E eu sei que isso, para muitas pessoas, vai soar um legalismo, não é? O que eu quero dizer é que a nossa boca tem que professar exatamente aquilo que o nosso comportamento em obediência manifesta. Porque alguém que diz poder morrer, mas não consegue viver. Irmãos, a nossa caminhada com Cristo é igual. Nós dizemos que nós morremos por Cristo. Comumente a gente fala isso. Falamos ou não falamos? Não, eu morro pela minha fé. Se um dia a igreja sofrer um ataque e alguém chegar e falar assim, ou nega ou morre, eu vou morrer. Mas ao invés de estar aqui num movimento como esse, não veio porque está frio e chovendo. Será que é essa pessoa que está lá no sofá com a coberta, que deixou de cumprir algo que Deus mandou, realmente vai morrer por causa de Deus? É uma pergunta, irmãos. Eu não estou falando nada. Então o altar é um lugar onde mata o nosso orgulho, mata a nossa independência, mata o nosso controle, mata a nossa autossuficiência. Irmãos, Lucas 9:23 diz que quem quiser ir após Jesus precisa negar a si mesmo, tomar sobre si a própria cruz e segui-lo. O que é pegar sobre si a própria cruz, irmãos? É morrer. É literalmente trocar de lugar com Jesus. Enquanto Ele reina na minha vida, eu estou pendurado na cruz. E aí, muitas vezes, a gente quer que Deus transforme a nossa situação. Muitas vezes a gente quer que Deus nos ajude. Mas sabe o que Deus quer primeiro? Transformar o nosso coração. Deus não é um Deus que transforma realidades, se primeiro não transformar os nossos corações, irmãos. E aí, se a gente não vai por bem, e aí vai um bando de inútil na internet. Alguns têm até pregação no Netflix, falando que Deus vai dar tudo que o seu coração desejar. Vai sim, irmão. Se Deus desse tudo que o nosso coração desejasse, sabe onde a gente estava essa hora? No colo do capeta. A nossa cabeça... Ah, irmãos, não ri não, Cadu, é verdade. A gente não pensa nada de bom. Eu estou me incluindo nisso, não estou apontando o dedo para ninguém, não. Quando Abraão levanta os olhos, existe um carneiro preparado por Deus. Irmãos, a provisão já estava lá. Mas sabe quando Abraão percebeu? Só depois que ele obedeceu. Sabe essa bênção que você está pedindo aí? Experimenta obedecer para você ver se ela não chega. Ah, irmãos, eu estou falando de algo que eu tenho vivido. Não pense que eu estou aqui com palavras vazias para vocês, não. E tem sido difícil. Renúncias importantes. Existe um carneiro preparado para cada um de nós, irmãos. A provisão já está pronta. Mas Deus ainda quer testar os nossos níveis de obediência. Abraão, quando Abraão viu o carneiro lá, presta atenção aqui, deixa ele ali, ele não incomoda em nada. Está em boas mãos, acredite. Ali ele está seguro verdadeiramente. Verdadeiramente seguro. Irmãos, Abraão não descobriu apenas uma provisão
com o carneiro. Abraão descobriu uma nova dimensão na relação dele com Deus. Quando nós somos testados no nosso nível de obediência e nós voluntariamente obedecemos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece, irmãos? Deus libera para nós uma nova fase. Ah, essa igreja está pouco pentecostal, Cadu. Quando nós nos posicionamos em obediência naquilo que Deus está testando, o nosso nível de fé, e a gente corresponde àquilo que Ele está nos movimentando para fazer, presta atenção nisso. Ele vai liberar para nós uma nova estação. Não é sobre a provisão, irmãos, mas é sobre o Deus provedor. Ah, vocês não estão entendendo. E aí, quando nós entendemos o Deus provedor, nós não vivemos mais dominados por nada. Eu queria muito que você entendesse isso. Não está entendendo nada, Rick. Vou começar tudo de novo. Você está com tempo? Vamos ficar até meia-noite aqui hoje. Irmãos, essa passagem de Abraão com Isaac, para mim particularmente, é uma das passagens de maior significado na Bíblia. Porque essa relação de Isaac com Abraão, ou de Abraão com Isaac, é a mesma relação de Cristo, de Deus com Cristo, de Deus com Jesus. Se você prestar bem atenção no texto, na direção do texto, na progressão dos fatos, é exatamente igual. Então esse texto, ele aponta para aquilo que viria. Todo o capítulo aponta para Jesus. Isaac é uma figura profética de Cristo. Isaac foi poupado, irmãos. E Jesus? Não. O carneiro substituiu Isaac. E sabe quem nos substituiu? Jesus. A pergunta para nós é: o que faremos com essa notícia? O que nós faremos com essa quantidade de informação que nós recebemos hoje aqui? Será que nós continuaremos vivendo uma miséria de vida, sendo que o que está disponível para nós é algo abundante? Abraão nos ensinou, irmãos, que o altar precisa ser preenchido. Porque não existe presença de Deus sem um altar ocupado. Mas também não pode existir um altar sem um passo de obediência. Se você está esperando as garantias de Deus para se jogar naquilo que Ele tem, deixa eu te contar, não vai chegar. Não vai chegar, Rick. Final de 2023, eu tinha uma promessa, Cadu. Mas enquanto eu não dei o primeiro passo, Deus não se moveu. E não vai se mover. Tudo isso que você deseja, você tem orado a Deus. Se você não se movimentar, não vai chegar. E aí eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Você está disposto a fazer essa pergunta? Mas a senhora nem sabe qual é, dona Nete. E se ele falar que a senhora tem que obedecer, como é que vai ser? Pergunte para Deus assim, ó, pergunte você para você mesmo, em voz baixa. Senhor, existe alguma área da minha vida
que eu ainda não coloquei no altar? Ou será que eu estou muito apegado ao meu título de doutor? Hein? Você nunca parou para pensar na sua vida, Rick, que o Mevan Taubaté ia mandar alguém para fora do país? Ai, meu Deus. E lá fora o título dele de doutor não serve para nada. Mas serve para organizar a figura jurídica, com todos os cuidados. Aleluia, glória a Deus. Alguma coisa assim. Irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês era isso hoje. Mas eu queria que vocês tentassem de fato refletir sobre aquilo que Deus tem pedido insistentemente e que vocês têm teimado em não obedecer. Sabe, é uma reflexão que eu faço para mim mesmo, a todo momento. Senhor, o que mais o Senhor espera? E sabe, a resposta é dolorida. A resposta é muito dolorida, irmão. Se você perguntar, Deus vai responder. E a pergunta que fica para nós é: nós estamos dispostos a obedecer? Hein, irmãos? Será que nós estamos dispostos a obedecer? Eu não sei, acho que não. Eu acho que a grande maioria de nós não está disposto a obedecer. Como que vai ser para o Cadu se Deus chegar para ele e falar assim: olha, eu sei que você tem muito trabalho, mas só de terça a quinta agora. É profético isso. Aleluia, glória a Deus. Ô Rick, o seu Auto Center lá tem uma estrutura bacana, cara. No dia de frio, acolhe meus irmãos que estão dormindo no relento. Pega essa. Essa igrejinha de vocês é bonita e organizada, hein? Deve dar umas 60 pessoas deitadas naquele chão ali, protegida do tempo. Até meu celular está respondendo. Então eu não sei, irmão, se você está disposto a entrar nesse lugar. Eu só queria dizer para você que, independentemente da dificuldade de entrar nesse lugar, é bom demais. Porque quando a gente alinha os nossos planos aos planos que Deus tem, a gente atinge um estado que a Bíblia chama de uma paz que excede todo entendimento. E a gente fica parecendo o louquinho da roda. Porque ninguém entende o que a gente fala, ninguém consegue entender o que a gente está fazendo, e fica todo mundo querendo dar conselho do que ainda não percebeu. Não cobre das pessoas, Emerson. Que as pessoas compartilhem a visão que Deus deu para você. Amém, irmãos? Então eu queria encerrar esse momento aqui. Eu vou colocar um louvor. E quem quiser, levanta, vem aqui à frente para os irmãos aqui todos orar por vocês. Por favor. Em nome de Jesus. Aproveitem esse ambiente da glória de Deus manifesta. É nesse ambiente que os milagres acontecem. Tanto para quem ora como para quem recebe oração. Amém? Então põe a mão nos irmãos aqui. Vamos orar por eles. Em nome de Jesus. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável
tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que manso humilde assim. Não há ninguém igual a ti.